Estamos de volta com o programa à tarde com você e quem está ao meu lado agora é a terapeuta holística Lúcia. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem, e você? Tudo bom, é um prazer recebê-la aqui no Tudo a Ver. E me conta mais um pouco de você, dessa terapia naturista que você faz. Então, é o seguinte, eu uso tudo que é natural, tudo que é da natureza. Então, eu acho que como a gente a terra, né? A gente é a própria terra, é onde a gente vai... Afinal de contas, a gente vem dela e a gente vai. Então, eu uso muito argila, muita natureza para reverter as doenças. Porque assim, eu falo, o pessoal vem para tratar de doença. Eu falo que eu não trato de doença, porque não existe doença. O que existe é desequilíbrio do corpo. Então, eu trato do doente. Então, às vezes a pessoa fala assim, Lúcia, eu quero tratar, eu tenho colesterol. Eu falo assim, não, mas fala mais o quê? O que mais você tem? Não, eu só tenho colesterol. Não é. Por detrás tem pressão alta, tem um monte de coisa, tem problema sério de fígado, de rim. Então, e eles querem só aquilo, focar aquilo, porque ele acabou acostumando com a medicina alopata, que é tudo separado, tudo dividido, então não tem uma sequência. Então, quando você trata um paciente com essa terapia naturalista, você vê o que ele tem no geral. No geral. Mente também, corpo. Às vezes até espiritual, só que eu não mexo com a parte espiritual. Então, mas eu consigo ver que tem interferência espiritual. Como você começa essa terapia naturalista? Normalmente anamnese, normal com a medicina normal. Então, pergunta e resposta. Tá. Então, através das perguntas, dos sintomas que eu vou vendo, vou dando o diagnóstico. E aí você consegue ver, no geral, tudo que a pessoa tem. Tudo que a pessoa tem. E como que é esse tratamento? Então, eu uso, para terapia emocional, ou uso floral, ou uso uma técnica que chama terapia do sistema ATPP. O que quer dizer isso? Terapia onde você aborda o seu problema, transforma e reprograma no pré-consciente. Ou mais simples, terapia da alma, onde você conversa com essa alma ou seu coração, que é a mesma coisa, e você limpa todo o emocional no negativo. Como você faz essa limpeza? Então, com essa terapia que é uma técnica. Tá. Então, é uma técnica que a gente vai limpando desde quando você foi concebida. Então, a gente vem limpando. E depois até o dia de hoje. A partir do dia de hoje, é com a própria pessoa. Mas essa limpeza é só uma conversa ou você vai dar um floral e vai falar pra pessoa? Não, só conversa e técnica. Eu passo a técnica. Tá. Passa um pouquinho dessa técnica então, pra gente, pra quem tá nos assistindo. Então, por exemplo, se você tem câncer. Tá. Então, o câncer não aparece do nada. Não é castigo dos deuses como o pessoal acha que é. Não, é quando você passa por uma tristeza de perder, aí desencadeia todo o seu sistema hormonal. Então, serotonina, endorfina, adrenalina, fica tudo descompensado. O que acontece quando ocorre isso? Você começa a produzir muito radicais livres. Então, começa a acidificar o sangue. Então, o sangue acidificado serve para quê? Fungo, parasita, bactéria sobreviver. Então, a hora que começa a ter ataque deles é a hora que começa a ter o câncer. Então, se eu tratar só das células cancerosas, como é o normal, só de retirar o tumor, não adianta. Então, se você não ir desde o emocional, que é a tristeza de perder, e dependendo do órgão que acertou, que daí é onde ele tem no negativo lá atrás, você não consegue reverter. Então você acha que o emocional talvez seria mais importante de todos, do que o próprio corpo? Ele é mais importante assim para desencadear uma doença. Tá. Principalmente a doença autoimune e a degenerativa. É sempre tristeza de perder. Até hoje, nesses 20 anos, até hoje não ficou um sem responder para mim a tristeza de perder que aconteceu para desencadear uma doença autoimune. E outras doenças também você trata? Todas, porque eu trato do doente, não da doença. A sua vida é mais natural. É. Se a gente quiser ter uma vida mais naturalista, como que a gente começa? Então, eu falo assim, não precisa ser radical com nada, não precisa ser macrobiótico, não precisa ser vegetariano radical. Não, equilíbrio. Tanto é que lá é tudo equilíbrio. Tem o yin yang, é direto comigo, porque tudo no equilíbrio. Explica um pouquinho pra gente do yin e yang. Então, o yin yang é assim, você vê, é uma parte branca, outra preta, com duas bolinhas. O que significa isso? Que você tem que ter o ponto de equilíbrio. E nem tudo que é verdade para você pode ser para mim. Então, por isso que tem o pontinho que pode ser o contrário. Ah, olha que legal. Então, sempre você tem que ter esse equilíbrio.
O brasileiro é complicado, por exemplo, você fala assim, graviola é bom para câncer. Todo mundo sai comendo graviola, tomando chá de graviola aos montão, e não pode, não é assim. Uma que o corpo acostuma, já não funciona. Então tem que ter regra, tem que ter limite. Então não é porque faz bem que você vai sair comendo. Tudo que é excesso prejudica. Por melhor que seja, por exemplo, uma alimentação, se você consumir só aquilo, você fica deficiente de outras coisas. Então tem que ter equilíbrio. Então eu falo assim, é comer o máximo de frutas, verduras, legumes e cereais integrais, que essa é a base da nossa alimentação. Dá para comer carne? Dá, com equilíbrio. O que seria o equilíbrio da carne? 2 vezes por semana, uma vez por semana? Carne boa, de boa procedência. Então, o frango de granja já é um que eu acho que prejudica muito, porque é muito hormônio, muito antibiótico, muito bomba que eles dão para o frango crescer mais rápido, aumentar os músculos. Então isso é prejudicial para nós. Então eu falo assim, procura um frango orgânico, um frango caipira, o ovo também, porque o ovo é muito dá muito hormônio para produzir 3, 4 ovos por dia, enquanto é para ser um só. É verdade. E de 20 em 21 dias, essa é a natureza das coisas. Então é isso que a gente tem que ver. Então se você for comparar um frango de granja e um frango orgânico ou caipira, um frango de granja é 21 dias, 30 dias no máximo, 25, 30 dias está perdendo o frango. E quando você cria um frango normal, solto, é 6 meses. Então você vê quantos frangos dá para produzir até lá. Então sai mais caro? Lógico que sai. Alimento é mais, tempo é mais, tudo é mais. Só que é saúde. É saúde. Então verdura também tem que ser muito. Então eu falo assim, por que nós estamos tão doentes? Porque nós estamos esquecendo que tudo que a gente está comendo é muito ácido. Então o pH é muito ácido. É uma coisa que ninguém se preocupa, é ver o pH do sangue. Por mais que você peça para o médico o pH do seu sangue, eles falam que não é necessidade. Eu falo que é assim, necessário, porque quando você vai fazer uma plantação, a primeira coisa que um agrônomo pede para você é o pH da água que você vai usar e o pH da terra que você vai plantar. Então, e para o corpo a gente não precisa disso, porque está adoecendo. Então, o pH do nosso sangue precisa estar acima do 7, senão a gente não reverte de nenhuma doença. Olha, interessante saber, né? E ninguém se preocupa com isso. Ninguém se preocupa. Então, eu falo assim, que nem o pessoal ri de mim quando eu falo que eu tenho filtro de água, meu é de barro, é aqueles antigos. Eu também tenho de barro. E esse é o melhor que tem, eu falo sempre. Ano passado foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, foi o melhor filtro do mundo, foi o nosso filtro de barro. A água se mantém fresca por mais tempo, né? Não esquenta. Não esquenta e não tem passar no substância. filtro. Pode estar com o pH baixo, ele já sobe para o pH 8. Isso já foi comprovado. Por isso que ele é tão bom. Olha que bom. Bom, e a energia do sol, a energia da terra, de você tirar os sapatos, andar um pouco descalço na grama? É verdade? Lógico. Então, quando você começa a dar choque, às vezes quando está muito seco você não começa a dar choque? Então, porque você ficou muito tempo sem estar em contato com a terra. Então, é praticamente fazer o fio terra. O que esse contato com a terra traz pra gente? Então ele dava pro descarga. Mental e também para tudo, pro energia, corpo. nós somos energia, nós fazemos parte dela. Então quem tem depressão, melhor coisa, pisar na terra, fazer exatamente, descarregar esse fio terra, fazer esse fio terra que a gente não está fazendo mais. Outro que o pessoal esquece, criança pisar na terra, pega verme. Não, muito pelo contrário, o verme desce exatamente para a terra, porque ele precisa de terra. E a água? E a água também, importantíssimo, a gente não vive. 70% do nosso corpo é água. Então, no mínimo 2 litros de água para beber, mas tem que ser água. Não pode ser refrigerante, é água. Nem suco, nem nada. Nem suco, nem nada, é água. Então, eu falo água principalmente com pH acima de 7. Então, ajuda. Daí o que mais? O sol, vitamina D. Então, essa história que sol dá câncer é mentira. Então, vamos pôr protetor solar para não pegar câncer. Não, está dando câncer de pele porque nossa alimentação está ruim. Então, conforme a gente come alimentação muito processada, muito industrializada, muito ácido, o que seu corpo não está suportando, ele tenta pôr para fora. Então, por pele, porque o maior órgão nosso de absorção e de eliminação é a pele, né? Então, essas porcarias que nosso corpo põe para fora em contato com o sol, é onde começa a lesionar, é onde dá o câncer de pele. Qual seria a alimentação ideal para você ter uma vida mais natural?
Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, tudo que tiver lata, tudo que tiver congelado, micro-ondas é um veneno. Porque a radiação no micro-ondas passa para a comida. Ele vai com ondas eletromagnéticas. Para que serve essa onda eletromagnética? Além de toda essa movimentação nossa de eletroeletrônico, para fungos, parasita, bactéria, para elas se procriarem, se produzirem, precisa dessa energia. Então, o solo também tem tudo a ver com a nossa doença. Então, onde a gente está, se a gente está em cima de cruzamento de água, que é onde produz energia, a gente também adoece. Então, normalmente, quando você tem uma doença autoimune, eu peço para bloquear onde você dorme. Olha, que legal. Daí, como é que se faz com você saber se tem corrente? Eu falo assim, uma coisa muito fácil. Ou você pega aquela forquilha de amora, você faz, segura assim, faz, quando desce tem. Ou você faz com varetinha de cobre, pode ser de cobre, ou arame comum. Daí você corta assim e faz um L. Daí você põe nessas canetinhas esferográficas. Então você tira o tubinho, enfia o araminho lá e anda assim. E ele cruza. Onde tem o cruzamento de água, ele cruza. E aí é onde você não pode dormir ou ficar. É isso. Onde você não pode ficar por muito tempo. Ficar, por exemplo, sentado, sem televisão, não tem problema nenhum. O duro é você ficar muito tempo, 8 horas, para dormir em cima. Aí começa a fazer mal. Olha, conta mais pra gente dessas dicas que a gente pode aderir no nosso dia a dia, quem estiver nos assistindo, para ter uma vida melhor, mais natural, mais saudável. Então, outra diquinha também para você saber como é que funciona esse cruzamento de água. Põe um gato dentro de casa. Onde o gato dormir, você pode esquecer de dormir em cima. Onde o gato dorme, a gente não dorme. Ah, é? Por quê? Então, muita gente dorme na cama junto com o gato. Pode ver, fica doente. Por muito tempo começa a ficar doente. Daí acha que é o gato. Não vai eliminar o gato, porque o gato é coisa boa, ele avisa. Então, onde o gato dorme, você não dorme. Por quê? E por que ele dorme num local que não pode? Porque ele precisa dessa energia. Entendi. Então, eu falo, essa energia precisa gato, vírus, parasita, bactéria, fungo e formiga. Então, onde tem formiga também não é tem corrente telúrica. Chama corrente telúrica. E essa corrente telúrica é que vai ocasionar doenças no nosso corpo. Que é um dos causadores. Então, não é uma coisa só que ocasiona a doença. Às vezes é vários, é o conjunto. Então, a gente precisa entender todo esse conjunto para... Quem é muito estressado, passar um dia muito estressante, o que pode fazer quando chegar em casa para dar aquela relaxada? Então, relaxada, fazer uma bela terapia ou praticar esporte e consumir muito... Eu chamo de suco vivo. É o famoso suco detox. Então, porque daí ele eleva o pH do sangue, então os radicais livres acabam saindo. Olha, dá uma receita desse suco detox pra gente. Então, tudo que for vivo, cru, ele é importante. Verdura, legumes e frutas. A gente pode misturar? Pode misturar. O que quiser. O que quiser. Então pode pôr uma de cada e fazer. Posso pôr laranja, mamão e cenoura. E uma couve. E uma couve. Tá bom. Tá bom. E aí as pessoas tomam uma vez por dia. Enquanto mais tomar, melhor. Melhor. Então, para quem tem doença autoimune, por exemplo, eu falo, se conseguir tomar 10, você reverte logo a doença. Olha, e para cada suco tem uma resposta, assim? Para cada suco tem uma... Como eu posso falar? Para cada suco tem uma finalidade. Assim, eu não gosto de definir muito assim, porque eu falo que tudo é importante pra gente. Por isso que eu falo, dá uma variada legal no suco durante o dia. Então, cada hora faz de um tipo. Não fica sempre fazendo o mesmo, porque tudo que é excesso prejudica. Se você comer excesso de cenoura, vai ficar com excesso de vitamina A, a consequência você vai afinar muito a pele. Olha. Então, tudo que é excesso é ruim. Você trabalha com essa terapia naturalista há 20 anos? Quase. Como você começou? Então, a gente começa quando acontece alguma coisa, né? Então, foi por tal desequilíbrio, de diabetes, de não sei o que mais, gastrite, tive gastrite hemorrágica, tudo, então foi nesse equilíbrio. Então, quando eu falo que tem diabetes desde 9 anos, todo mundo dá risada. É complicado. Mas eu nunca fiz nada, é só na alimentação. Então, eu sei que eu sempre preciso fazer argila no pâncreas, porque sempre, se eu deixar, não fazer vermifugação... vermifugação também é importante, todo ano. Tá. Os antigos faziam vermifugação todo ano, em mês que não tem R nem S. Então, eu falei assim, por que essa simpatia? Não é simpatia. Se você vê mês que não tem R nem S, é maio, junho e julho.
É inverno. Então, inverno é baixa produção de parasita. É a hora mais fácil você derrubar elas. E como a gente faz? Normalmente eu dou chá. Chá do quê? Chá de hortelã, erva de Santa Maria, cipossuma, fruta de macaco, quina. São todos bons vermífugos. Pode ser de farmácia? Pode, só que eles matam também as bactérias boas, que é a flora intestinal. Então, se a gente tiver um hortelã em casa e quiser fazer esse chá, como faz? Faz o chá e toma assim, por uma semana, por um dia? Por uns 20 dias. Seguidos? Isso. Na mesma hora? Na mesma hora. Por exemplo, faz 1 litro por dia com uma colher de sopa de erva. 20 dias, vai baixando ele. Uma vez por ano é importante? É importante. Você falou que usa essa técnica da argila. Me conta um pouco mais. Então, a argila é o seguinte. Eu falo que assim, como nós viemos da terra e à terra retornaremos, então eu uso muito a argila, porque ela refresca, ela tira a febre interna, ela puxa todos os parasitas, ela dá o reequilíbrio no nosso corpo, ela reestrutura ela. Inclusive, é o único meio que você consegue retirar radiação do material. E como a gente faz? A gente pode fazer em casa ou tem que procurar centros especializados, profissionais especializados? É porque ela é difícil de manipular, porque assim, não é simplesmente pôr barro e colocar. Funciona? Funciona até um certo ponto, mas só ela não funciona. Então, às vezes, o pessoal fala assim, eu parei de fazer argila porque deu alergia. Porque realmente ele dá alergia para quem está intoxicado. Porque quando ela puxa toda a toxina, ela puxa toxina assim para fora, principalmente no fígado, o que acontece? Toda a sujeira que sai fica em contato com a pele. Então, ele irrita. Então, lógico que vai dar coceira, vai dar irritação. Então, eles param de fazer porque falam que a alergia veio da argila, não do que ela puxou. Então, quando a pessoa está com algum problema, você coloca a argila no problema. Então, se é uma... Normalmente, não. Não. Além do problema, por exemplo, se você tem um problema no estômago, a pessoa está com gastrite. Isso. Eu ponho no esôfago, no estômago, para não dar o refluxo. Daí vou consertar todo o intestino também, fígado, intestino, pâncreas, porque é o conjunto. Um órgão não trabalha sozinho. Entendi. Então aí você vai pôr essa argila em todo esse conjunto da pessoa. E provavelmente a tireoide, paratireoide, hipotálamo, hipófise também, porque faz parte dele, não pode ter obstruído. É que nem quem tem colesterol. Não é só problema no fígado, colesterol, não é só o alimento que você está comendo. A tireoide também é o principal que produz colesterol, triglicéridos. Então, quando acaba esse comando, você vê às vezes pessoas magrinhas que não comem nada de gordura e tem colesterol alto. Porque está com desequilíbrio na tireoide. Então, o seu tratamento você trata, como a gente já falou, um todo. Você vai ver o que a pessoa tem, e aí você vai ver se o tratamento dela é com argila, se o tratamento dela é com floral. Tem mais alguma outra técnica? Tem, faço uma massagem também. Às vezes, quando tem artrite reumatoide, essas coisas, fibromialgia, eu preciso também aplicar um pouquinho de massagem para desobstruir. E você não usa nenhum outro método? Nada com remédio? Não. Nada? Só terapias naturais? Terapias naturais, porque eu faço assim, dá condições para o corpo reagir. Então, na verdade, quem recupera é o corpo. É um pouquinho mais demorado? É um pouquinho mais demorado, só que você reverte. Ela é uma terapia complementar ou ela pode ser usada só ela? Assim, falar que pode ser usada ela, eu vou estar interferindo em coisas que não devo. Eu uso exclusivamente ela. Tá. Tanto é que para mim, no médico, para mim usar remédio... Se a pessoa falar, eu tô com um problema de tireoide e eu não quero tomar remédios convencionais, só essa terapia naturalista trata? Trata. Mas precisa ser rígido. Tá. Então, tem bastante gente que vem com tireoide, com medicamento, nada resolveu, com argila, com todo o tratamento, resolveu. Então, a argila é o que você mais usa? Em tudo. Em tudo. Eu falo que ela é a milagrosa. Então, eu sempre brinco. Se o pessoal que faz queimadura correr lá para casa, às vezes para o hospital, não corre risco de morte. Apesar de todo mundo achar que terra tem bactéria, né? Essa argila é uma argila diferente? Ou ela tem bactéria também? Ela tem micro-organismo. Tá. Então, que é trabalho para fazer. Então, eu falo assim, o argila, você consegue ver ela, o trabalho que ela fez, exatamente com queimado. Ele tira a dor na hora. Fora que ele não deixa sequela, então ele não deixa aquele... Você não precisa ficar fazendo implante de pele, essas coisas todas. Não, ele não deixa cicatriz nenhum.
É importante a gente falar que a pessoa não deve comprar argila e colocar no corpo. Ela tem que ter sempre um acompanhamento de um profissional especializado. Porque às vezes as pessoas compram argila em floricultura. Argila em floricultura não é limpa. Então, já teve casos que a pessoa usou argila de floricultura e acabou pegando várias bactérias de porco, inclusive a solitária, a cistercercose, a bicho geográfico, é tudo do porco. Então pegou em lugares que não devia. Porque é terra para planta. Então para planta não tem importância. Mas agora para a pessoa. Lúcia, passa seus contatos pra gente, seu endereço, quem quiser marcar uma consulta com você, como faz? Então, eu atendo lá na Rua Expedicionário José Franco de Macedo, número 18, que é na Penha. Na verdade, entre a Penha e Toró. E o telefone é 4035-1310 ou 99698-6643. E o programa à tarde é com você, vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.